Você já deve ter ouvido falar de uma pessoa que mora de aluguel, mas que tem condições de comprar ou construir a casa própria. Porém, essa pessoa prefere continuar morando de aluguel. Será que essa pessoa está rasgando dinheiro? Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre economia. Meu nome é Maicon e neste vídeo nós vamos conversar sobre essa história de alugar é melhor que comprar. Primeiro vamos começar falando sobre o conceito de aluguel. Aluguel é um valor pago, principalmente financeiro, dinheiro, para a gente poder usar um recurso, um ativo de uma outra pessoa. Muito comum, principalmente relacionado a residências, casas para a gente morar. Mas também muito usado para espaços comerciais. Tem um cômodo comercial onde eu vou montar o meu negócio, vou trabalhar lá, então eu preciso pagar para a pessoa que é dona daquele espaço para eu poder funcionar o meu negócio naquele local. A gente pode extrapolar um pouco e entender até como os juros pagos por um empréstimo que a gente faz, como um aluguel do dinheiro que a gente está usando. O banco cede o uso daquele dinheiro, por exemplo, por um tempo para nós, para que nós possamos fazer uso dele. Em compensação, nós vamos pagar o aluguel daquele dinheiro, que é os juros. Então, o aluguel a gente sempre vai entender como um valor pago para a gente poder usar um ativo de uma outra pessoa. Nós temos veículos, carros, mais diversa gama de ativos que a gente pode alugar. Tem gente que utiliza, inclusive, maquinário. Tem uma loja especializada em alugar um certo tipo de maquinário para as fábricas, para então as fábricas utilizarem aquele maquinário para então trabalhar, produzir utilizando aquelas máquinas. Mas por que aquela loja não utiliza aquele maquinário como uma fábrica, ao invés de ficar alugando, utiliza ela mesma aquele maquinário, por exemplo? Para ela é mais interessante, é o negócio que ela trabalha, então aquele aluguel recebido compensa para ela. E para a fábrica que está alugando aquele maquinário, ela vai usufruir, vai produzir utilizando aquele e vai produzir riqueza com aquele recurso que é correlativo. Agora, com relação às casas em si, por que a pessoa acaba preferindo morar de aluguel do que ter uma casa própria? Vamos olhar pelo lado do valor. Residências, casas são ativos de alto valor. Custa caro ter uma casa, construir ou mesmo comprar uma casa. Tanto que em muitas cidades mal vale a pena você construir para alugar ou comprar uma casa para alugar, porque demora muito para você ter um retorno daquele investimento que você fez. Você gastou ali R$200 mil para construir uma casa, e se você fosse colocar aquela casa para aluguel, talvez você receberia ali R$500 por mês, ou dependendo da localização, às vezes até um valor melhor. Porém, se você consegue um valor melhor por causa da localização, talvez o lote tenha um bom valor, então talvez seria melhor você vender aquele lote e apurar aquele dinheiro. Enfim, algum motivo para ele valer bastante, tem. Então, essas pessoas que preferem morar de aluguel, ao invés de comprar ou construir uma casa, têm uma visão no seguinte sentido. Olha, eu tenho esse dinheiro. Muitas vezes a pessoa realmente tem. E eu prefiro aplicar esse dinheiro em alguma coisa, em um investimento financeiro, uma aplicação que dá um retorno interessante para aquela pessoa. E digamos que o recurso que a pessoa usaria para comprar uma casa, ela mantém o empregado nessa aplicação e consegue um retorno financeiro, às vezes superior ao valor que ele paga de aluguel. Então, por exemplo, vamos colocar em números só para a gente entender isso aqui direito. Digamos que uma pessoa mora em uma casa avaliada em R$1 milhão e paga ali R$2 mil por mês de aluguel. E conseguiu encontrar uma aplicação que lhe rende 1% de juros recebidos por mês. Então, se a gente calcular 1% de R$1 milhão, R$10 mil. A gente está utilizando valores meio exagerados, mas é só para a gente entender essa situação. Então a pessoa mora em uma casa de R$1 milhão, paga R$2 mil por mês de aluguel e
prefere continuar pagando o aluguel e deixar esse 1 milhão que talvez ela poderia utilizar para comprar aquela casa, prefere deixar aplicado, rendendo para ela 10 mil reais por mês. Então a pessoa está lucrando ainda por cima com o mesmo uso do recurso, mesma quantidade de recurso, 8 mil reais. O valor ficou meio exagerado, mas é só para a gente ter uma ideia. Talvez o valor seja mais balanceado. Talvez a casa valesse ali 800 mil e a pessoa pagasse uns 4 mil de aluguel. Mas a ideia é a gente perceber que tem muitas aplicações que a pessoa pode dar para esse dinheiro que vai render mais do que o valor que a pessoa está pagando de aluguel. Então, só de você deixar o dinheiro parado, trabalhando por você lá na aplicação, é um uso melhor do que você colocar nessa casa, por exemplo, que você vai continuar morando nela, mas pagando um valor menor. Ah, mas às vezes a longo prazo, para a pessoa, acaba valendo a pena. A questão que talvez seja um pouco mais complicada sobre o aluguel é talvez a possibilidade de o dono do imóvel pedir a residência de volta. Ah, eu preciso vender, eu quero morar nela, qual seja o motivo. Esse talvez seja o risco. Mas quanto à questão financeira, muitas vezes vale a pena para a pessoa sim. Mas para a pessoa poder alugar, alguém tem que estar colocando aquele imóvel para aluguel. Essa pessoa não pensou dessa forma? Talvez a pessoa esteja interessada em ter essa segurança da aplicação dos recursos. Eu quero ter uma casa, talvez deixar para minha família depois, ter a possibilidade de talvez os herdeiros morarem depois naquela casa. Enfim, talvez seja interessante para aquela pessoa, de alguma forma, ter aquela casa sob sua posse, deixando alugado ali enquanto isso, para algum uso lá na frente. Ou ache interessante também receber essa renda passiva do aluguel todos os meses. Então, a gente não pode pensar que essa pessoa que prefere alugar ao invés de construir ou comprar a casa própria está sendo irracional. Ela está pesando muito bem, diga-se de passagem, aquele uso que a pessoa está dando para aquele recurso. Muitas vezes a pessoa se sente interessada em construir a casa para ter uma casa do jeito que quer. Não, sempre sonhei em ter uma casa desse jeito, que tenha um certo equipamento, que tenha um certo espaço para um certo uso. Ok, aí a gente já vê de uma forma diferente a questão da pessoa querer construir a casa. Agora, simplesmente para ter uma casa, muitas vezes essa questão do aluguel pode ser interessante para essa pessoa, sim. Se for pensar dessa forma, então, uma pessoa que financia uma casa, por exemplo, está sendo muito irracional, porque ela assume uma dívida que vai durar muito tempo, porque os financiamentos são um prazo muito extenso, né? O valor pago ali, muitas vezes, acabam sendo muito superiores ao valor da casa. A casa vale 200 mil, a hora que eu fui colocar na ponta do lápis aqui, o quanto eu paguei 450 mil, mas o período é muito longo. Às vezes a pessoa consegue aportar aquele valor sem sentir muito no orçamento. Por quê? Foi diluído ao longo do tempo de forma que a pessoa conseguiu acolher aquele valor dentro do orçamento sem impactar muito. Mas vamos voltar para aquele pensamento que a pessoa estaria sendo irracional ao assumir esse financiamento. Olha, se é melhor então a gente deixar esse dinheiro aplicado do que ir financiando, por exemplo. Olha, mas vamos pensar uma seguinte situação. A pessoa tem um bom recurso financeiro, talvez suficiente para comprar a casa à vista, mas ela preferiu financiar. Nossa, mas a pessoa vai pagar lá 2,5 vezes, 3 vezes a casa ao longo do tempo. Mas a pessoa o que faz? Ela pega aquele dinheiro que ela poderia comprar a casa à vista, faz uma aplicação. Daí ela corre e faz um financiamento daquela casa que ela quer comprar. Aquela aplicação, vamos colocar aí 200 mil reais. 200 mil reais rendendo a 1% ao mês. Então, 1% ao mês vai dar ali 2 mil reais. Então, a pessoa pegou esses 200 mil, aportou um investimento de 1%, né? Fácil de achar alguma coisa que te garante um investimento, um retorno de 1% ao mês. Mas, digamos que a pessoa procurou e conseguiu encontrar um investimento que vai dar esse retorno para ela. Então, ela tem ali todos os meses esses 2 mil reais por causa dessa aplicação de 200 mil. Aí, ela faz o financiamento daquela casa e conseguiu uma condição que ela vai ter que pagar parcelas fixas, todos os meses o mesmo valor, pagando ali R$ 1.500. Então, a pessoa, a mesma quantia, o mesmo valor da casa, ela colocou na aplicação,
vai render todos os meses esses R$2.000, a pessoa vai financiar essa casa pagando R$1.500, ainda vai sobrar R$500 para a pessoa, para ela adquirir, obter um ativo que vai ser dela em definitivo quando ela acabar de pagar. Ah, mas vai demorar demais. A pessoa vai pagar por 30 anos, por exemplo. É só a pessoa deixar esse dinheiro aplicado ao longo de todo esse tempo que a pessoa vai pagando esse valor sem abrir mão dele, só com os rendimentos que ela vai obter daquela aplicação que ela fez. Ah, mas ao longo do tempo tem as correções. É só a pessoa deixar aportado o valor na aplicação. Esses R$500 de diferença, que todos os meses que ela deixaria de gastar, né? Olha, fiz a aplicação, me rendeu R$2.000. Eu estou pagando R$1.500 de financiamento. Esses R$500 ela reinveste. Então o bolo vai aumentando cada vez mais. É como se fosse juros sobre juros. Então a pessoa vai corrigindo ao longo do tempo esse valor que ela está aplicada para poder recompor qualquer reajuste que seja necessário ao longo do tempo. Lembrando também que no nosso valor aquisitivo, né, a própria moeda, ela vai se corrigindo ao longo do tempo, nossos vencimentos vão aumentando, principalmente ali relacionado ao salário mínimo, para reajustar esse desgaste do nosso poder de compra gerado pela inflação. Então, ao longo do tempo, tudo isso vai se compensando e a gente vai vendo essa situação se equilibrando, vamos dizer assim. Então, a pessoa também consegue, através de um recurso financeiro que ela poderia usar para comprar uma casa à vista, ela aplica e faz um financiamento daquela mesma casa. Nossa, essa pessoa está sendo irracional. Não, ela está pensando. Ela conseguiu um investimento que vai dar um bom retorno para ela e prefere deixar esse dinheiro aplicado do que utilizar para comprar à vista, porque ele rende mais do que comprando aquilo de uma vez. Inclusive empresas, por exemplo, muitas vezes preferem pegar um valor emprestado para fazer os seus investimentos do que tirar dinheiro vivo das suas contas para poder fazer aquele investimento. Até porque tem a questão ali tributária que a pessoa consegue reequilibrar essa situação e acaba com o investimento que a pessoa está fazendo ali, que a empresa está fazendo, acaba sendo muito mais interessante. Países, por exemplo, preferem às vezes continuar rolando a sua dívida, não quitar ela, do que tirar suas reservas para abater essa dívida. Talvez essa aplicação feita está rendendo mais do que os juros pagos da dívida. E acaba que é interessante para o país continuar com essa aplicação, interessando inclusive mais do que pagar a dívida em si. Lógico, tem situações e situações. Tem situações muito extremas, onde os juros são muito altos e acaba complicando ainda mais a situação. Mas, quando é feito ali de forma consciente, dá certo no final. Agora vamos pensar de uma forma um pouco diferente. Digamos que a pessoa tem esse recurso financeiro, tem esse dinheiro e decide sacar tudo para poder comprar uma casa à vista. Digamos que a pessoa tem ali R$500.000 e quer utilizar esse dinheiro para comprar uma casa com este valor. Por mês, essa aplicação, vamos continuar usando o padrão 1% ao mês, a pessoa está recebendo ali R$5.000. Desses R$5.000, a pessoa tem todo mês aquele dinheiro entrando. Se ela saca esse dinheiro para comprar a casa, beleza, adquiriu aquele ativo, adquiriu aquele imóvel, mas aquele rendimento que tinha de R$5.000 por mês cessou. Não vai ter mais aquela entrada de recursos, não vai ter mais aquela entrada de dinheiro. Então, esse rendimento, talvez ela contava sempre com ele, acabou. Tem um ativo agora, mas aquele rendimento mensal que ela tinha por essa aplicação não existe mais. E, por exemplo, se essa pessoa conseguisse um financiamento, por exemplo, para pagar ali R$4.000 por mês, ainda seria mais interessante, porque ela ainda teria esses R$1.000 de diferença que ela conseguiria continuar tendo a entrada ali todos os meses, tem ainda a aplicação e após acabar de pagar as prestações, ainda teria esse dinheiro aplicado. Então esse é um fator que a gente leva em conta, porque que essas pessoas acabam preferindo continuar no aluguel ou preferem financiar uma casa ao invés de comprar à vista. Provavelmente essa pessoa dá um uso àquele recurso de tal forma que renda mais para ela pagando aluguel ou pagando financiamento do que comprar uma casa à vista. Então essas pessoas não estão sendo irracionais, não estão rasgando dinheiro. Elas têm um planejamento financeiro que funciona muito bem para elas. Então tudo isso depende da análise que a pessoa faz. Se ela vê um fundamento para fazer isso dessa forma,
É porque ela provavelmente tem aquele rendimento, tem uma justificativa financeira, econômica, para continuar trabalhando dessa forma. Então, para ela, sim, acaba sendo muito mais interessante continuar pagando o aluguel, continuar pagando por algo que não é dela e nunca vai ser, porque o contrato de aluguel garante que a posse não vai passar para aquela pessoa, mas ela prefere continuar com essa situação do que tirar o seu recurso financeiro da aplicação, provavelmente, e realmente comprar ou construir aquela casa. A pessoa tem um motivo, tem uma justificativa para preferir continuar morando de aluguel do que utilizar aquela aplicação que ela tem, de resgatar o dinheiro para comprar ou construir a casa e ser dela mesma. Então, provavelmente aquele valor gera um retorno para ela mais interessante, provavelmente superior ao valor do aluguel que ela paga. Então, essa conversa aí, às vezes as pessoas questionam por que essa pessoa que paga aluguel e poderia construir uma casa não preferem fazer isso e continuar pagando aluguel. Então, espero que tenha sido interessante para você. Se você gostou do vídeo, deixe uma curtida, não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Deixe um comentário se você já tinha pensado dessa forma, sabia do motivo pelo qual as pessoas muitas vezes preferem fazer assim, continuar pagando aluguel do que construir ou comprar uma casa própria. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, eu te respondo por lá mesmo, mas se for uma dúvida que precisa ser um pouco mais discutida, a gente grava um vídeo, conversa melhor sobre o assunto, não tem problema. Compartilha para alguém que você acha que vai achar interessante essa conversa e se inscreve para que você possa continuar recebendo notificações dos próximos vídeos para que a gente possa continuar essa conversa, porque a gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você.